Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, né? Entramos aqui um pouquinho atrasado, uns 2 minutinhos, mas estamos aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre abuso infantil, quais as consequências para a criança, né? O que é o abuso, quais são os tipos de abuso, qual é a gravidade do abuso para a criança, o que isso, qual a consequência do abuso e como interfere na vida adulta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sejam todos bem-vindos e quem estiver vendo e ouvindo tudo direitinho, por favor, digita o número 2 para eu saber que estão me vendo e me ouvindo bem. Bom, eu vou fazer bem esse roteirinho que eu falei para vocês, né? Começar falando os tipos de abuso. Começar falando o que é o abuso, os tipos de abuso, quais as consequências do abuso e como o abuso interfere na vida adulta. Será que acontece alguma coisa? Vocês já escutaram aquela frase? Pelo menos eu já escutei diversas vezes. A gente escuta bastante. Eu apanhei e não morri? Pois é, gente, tá cheio de gente que fala isso, né? Mas lá dentro, tem muita coisa em sofrimento, né? Pode até não estar aparecendo assim, de uma forma tão nítida, mas alguma coisa tá acontecendo, né? Porque é óbvio, quando uma criança é maltratada, é abusada, isso vai ficar muito marcado para ela, né? Principalmente se esse tipo de abuso foi praticado pelos pais, que são a primeira relação que a criança tem, né? É o lugar de segurança, é a base dela, a família é a base dela. Bom, então vamos começar aqui. Abuso infantil, quais as consequências para a criança? Primeiro, qual é a definição de abuso? Bom, abuso é quando o adulto usa da força e do poder de forma inapropriada para punir a criança, para ameaçar, para coagir. Então, o que acontece? A criança faz alguma coisa, né? E ele pune a criança. De que forma? Pode ser física, pode ser emocional, pode ser psicológica, pode ser sexual. Isso não quer dizer... O abuso sexual nem sempre é uma questão de punição, tá? Eu vou falar pra vocês um pouquinho mais lá na frente qual é a diferença desses abusos, né? Até a questão do abuso emocional pra certinho. Tá tudo certo, gente? Deu pra me ouvir? Bom, quais são os tipos, né? E qual é a diferença entre o abuso psicológico e o abuso emocional? Porque geralmente o que a gente pensa? Que os dois são iguais, mas eles não são iguais. Mas como é que a gente sabe se uma criança está sendo abusada emocionalmente ou psicologicamente? Ela pode estar sendo abusada das duas formas, mas são formas diferentes, embora as duas tenham efeitos bastante nocivos para a criança. Bom, os efeitos dos abusos, né, eles têm uma consequência em vários níveis. Qual? Emocional, social, cognitivo, moral e psicológico. E comportamental também, tá? Tipos de abuso, vamos falar aqui. São 5 tipos de abuso. Aqui. O abuso físico, o abuso emocional, o abuso sexual, o abuso psicológico, o abuso de negligência física e o abuso de negligência emocional. Bom, como que é cada tipo? Como que é cada um deles, né? Bom, abuso físico a gente já sabe, né? Quando
o adulto usa da força física, né, da agressão física para punir a criança, né, da surra, bate, belisca, tudo que tenha o contato corporal, agressão corporal, né? Esse é o físico, uso da força. O emocional, como é que é o emocional? É quando o adulto humilha, dá nomes pra criança depreciativos, sabe? Vai chamando ela de algumas coisas, chama a criança de burra, fala outras coisas pra criança, né? Vai humilhando mesmo a criança. E insultos verbais. Isso sempre do adulto pra criança, né? Esse é o emocional. O psicológico, o que é, né? É quando a pessoa, o abusador, ele distorce a realidade da outra pessoa. Ou seja, deixa a outra pessoa confusa. É como se fosse assim, ele te faz parecer louca. Mais ou menos assim, entendeu? Então, tudo que tá acontecendo, ele tá manipulando a forma que tu tá pensando, tá distorcendo a tua realidade. Ou seja, o que tá acontecendo, ele pode virar pra ti e falar assim, não aconteceu isso. Você que tá ficando louca, não foi isso que aconteceu, eu não fiz isso pra ti. Então é distorcer a realidade da pessoa. Isso é um abuso psicológico. Que a gente fala, o abuso emocional é na forma de sentir, o abuso psicológico geralmente é na forma de pensar. E o abuso sexual é quando tem um contato, faz a criança se sentir culpada, isso também, Yumi. A Yumi fez uma pergunta aqui, faz a criança se sentir culpada, por exemplo? Sim, eu até vou entrar depois nessa parte da questão da culpa, tá? Então, o abuso sexual é um comportamento, um contato sexual entre o adulto e uma criança. E o que o adulto faz? Ele ameaça a criança, né? Ele não usa de força, mas muitas vezes assim ele fala, se você não fizer isso, eu vou, por exemplo, vai acontecer alguma coisa com teu pai, com a tua mãe, com teu irmão. Então, sabe, ele tá coagindo a criança a fazer alguma coisa. E claro, a criança não tem discernimento ainda do que tá acontecendo, né? Então, pra ela, às vezes o abuso sexual não quer dizer que realmente seja um abuso. Pode ser como se fosse uma demonstração de carinho. Claro que não é, né, gente? Isso daí é muito grave. Bom, o abuso de negligência física é quando os pais ou o cuidador, né, ele não atende às necessidades básicas da criança. Alimentação, higiene, bem-estar, saúde. Então, ele tá negligenciando fisicamente a criança, né? A criança não tem o que comer, a criança a mãe ou o pai não trocam a fralda, deixa a criança passando fome. Isso é negligência física. E tem a negligência emocional. Eu falei ali da diferença do abuso emocional e o abuso psicológico, né? Mas tem a negligência emocional. Meu Deus, mas agora deu um nó tudo, né? Abuso emocional, abuso psicológico e negligência emocional. Como que é negligência emocional? É quando o cuidador, eu falo cuidador que pode ser o pai, a mãe ou, né, alguém que faz esse papel de pai e de mãe. Ele não demonstra amor, ele não demonstra cuidado, segurança, afeto, ou seja, ele não inclui a criança, como se ele não fizesse a criança pertencer àquela família. Essa é a negligência emocional.
Então é um pouquinho diferente do abuso emocional, porque o abuso emocional é aqueles insultos verbais, né? A mãe ou o pai vai chamando a criança por nomes, né? Vai muitas vezes xingando, né? Ou vai até muitas vezes comparando a criança, por exemplo, ah, porque o fulano é mais inteligente, olha como tu é burro. Isso também é um abuso emocional, porque tu tá fazendo uma comparação com a criança. Isso também não é... Perdi o fio, mas tá. Isso também não é certo, eu acho que eu ia dizer. Mas tá. E a negligência emocional é essa, de não demonstrar amor, afeto, carinho, atenção, segurança, né? Não dar apoio pra criança. Negligência emocional também pode ser assim. Eu já falei aqui diversas vezes, né? Na questão assim, quando a criança... quando a gente geralmente isola a criança. Em que sentido, Amanda? A gente isola a criança? A criança tá passando por algum momento de muito estresse, né? Ela tá ali naquele turbilhão de emoção. Ela não sabe se autorregular. Ela precisa do quê? Da ajuda do adulto. Só que se o adulto também não sabe, não adianta de nada. O caos vai ser completo. Então... o que acontece? Quando a criança tá nessa situação, assim, de muito estresse, o adulto isola. Ah, fica lá no seu quarto, não quero falar contigo, né? Ou só volta aqui na hora que parar de chorar. Então, na verdade, você afasta a criança. Ela tem que se regular as emoções sozinha. E o que eu acabei de dizer? Ela não sabe fazer isso. Porque ela ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então ela precisa da ajuda do adulto. O que muitas vezes a gente percebe que as crianças acabam entrando em mais desespero ainda, porque estão sozinhas, né? E não conseguem fazer isso sozinhas. Elas precisam do auxílio da ajuda e da orientação do adulto. Bom, a gravidade do abuso. Pra gente entender a consequência do abuso, a gente tem que saber qual é a gravidade. Ah, mas como é que eu vou saber a gravidade? Quero deixar claro aqui que todos esses são tipos de abusos que são gravíssimos, né? Então não tem um assim que seja pior ou que seja mais tranquilo, não tem. Todos vão ter algum efeito na criança, né, ali no período do desenvolvimento dela, né, e também vai interferir ali na fase adulta. Tanto é que vários adultos acabam trazendo para a vida ali adulta, né, o que aconteceu ali, os abusos que aconteceram durante a infância. Então, qual é a gravidade do abuso infantil? É a relação entre a vítima e o abusador. O abusador é uma pessoa conhecida? É um amigo da família? Por exemplo, é o pai? É a mãe? Essa pessoa mora na casa com a criança? O lugar do abuso ali que acontece, né, dentro de casa, ela tem esse contato direto com o abusador ou não? A frequência e a duração dos abusos. Como é que é? Né? Acontece todo dia? Ou não? A idade da vítima. E o tipo de abuso. Então, por exemplo, vou contar aqui uma história pra vocês. Isso é um caso real, tá? Aconteceu de duas famílias, né? Dois casais. Um casal tinha uma filha e o outro casal não tinha. Só que eles eram amigos há muitos anos. De 15, 16, quase 20 anos de amizade. E esse casal que tinha filha, a menina devia ter uns 9 anos, mais ou menos. E descobriram que o amigo, que era o outro casal, que não tinha filho,
Eles eram melhores amigos. O cara, o homem, estava abusando sexualmente da menina. Mas como que descobriram? Porque ela tinha 9 anos e ela estava sendo abusada por ele desde os 5. Ou seja, ela estava 4 anos sendo abusada. E como é que não sabe, né? Porque a gente já falou aqui que geralmente os abusadores, eles são pessoas próximas, né? Não são pessoas, não são estranhos, não são pessoas desconhecidas, mas pessoas que estão ali até que circulam na família. E como que descobriram que essa menina estava sendo abusada? Porque ela contou para uma coleguinha na escola, e a coleguinha da escola contou para a mãe, e a mãe, obviamente apavorada, foi relatar o que tinha acontecido, o que a menina tinha dito, para os pais da criança. Foi ali que descobriram. Bom, isso é só uma história para falar para vocês, né? Não vou prosseguir aqui com a história, mas só para dar um exemplo para vocês de como a questão entre a relação entre a vítima e o abusador é muito estreita, né? São pessoas que são... É um adulto que conhece uma criança, que tem uma afinidade com a criança, que convive com a criança direto. Principalmente essa questão do abuso sexual, né? Geralmente o físico, os outros, né? Assim, pai, mãe são os cuidadores. Tá. E o que acontece ali da gravidade do abuso? O nosso segundo tópico. Quanto mais exposta e prolongada é a duração do abuso, mais grave será no desenvolvimento de uma psicopatologia, né? Depressão, transtornos. Então, quanto tempo... Existem até... não sei se eu vou lembrar agora, mas existem 3 tipos de abusos que a gente... De abusos não, existem 3 tipos de... Ai, gente, eu não vou lembrar agora. Fugiu, correu daqui da minha mente e não consigo buscar. Mas, quando eu lembrar, numa próxima live, eu falo pra vocês, tá? Bom, e quais são as consequências? Aquela ali foi a gravidade do abuso que eu falei pra vocês, né? Qual é a relação do abusador e da vítima, a frequência, quais são os tipos de abuso, qual é o tipo de abuso, né? Tá, e as consequências do abuso? É consequência no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e moral. Vou falar de cada um. Primeiro, no desenvolvimento cognitivo. E o que acontece no desenvolvimento cognitivo da criança? Isso interfere no processo, principalmente de atenção e concentração. Ou seja, a criança vai apresentar depois diversos problemas de aprendizagem. O cognitivo. O social. Comportamentos exteriorizados. O que são os comportamentos exteriorizados, Amanda? Agressão, roubo, danos ou danos ao patrimônio, a objetos, né? Roubos, falei, agressão física, né? Esse é o social. O moral. O que acontece com o desenvolvimento moral da criança? Os valores ficam distorcidos. Ela não sabe não, mas ela não se importa com o que é certo e errado. Porque ela lembra que eu falei? Se interfere no desenvolvimento social dela, ou seja, ela agride fisicamente, e não quer dizer que é só dentro de casa, ela rouba, então tá vendo que tá distorcido ali a moral dela, ou seja, ela não se importa com o que é certo e o que é errado. Isso tudo que eu tô falando, gente, são as consequências do abuso, tá? De todos esses que eu falei, emocional, psicológico, a negligência física,
a emocional e o desenvolvimento emocional. Problemas em lidar com as emoções, falta de controle emocional, não consegue, né? Tem muita raiva, não consegue lidar com a raiva, não consegue lidar com a frustração e sente-se assim sempre como se estivesse sendo atacado. A criança tá sempre na defensiva. Como que a criança vai sentir o abuso, né? Como que ela sente? Ela tem uma autoculpabilização. Palavra meio difícil de falar. Autoculpabilização, ou seja, ela se culpa pelo que tá acontecendo. Então, ela acredita que ela é uma pessoa ruim e que ela merece estar sofrendo esses abusos. Imagina uma criança tá pensando nisso, gente, que ela merece o que tá acontecendo com ela. Ela tá sendo maltratada. Olha a cabecinha da criança como é que não tá. Essa culpa que a criança carrega é uma falta de regulação emocional. Ou seja, ela começa a ter uma distorção do self. O que quer dizer isso? Por exemplo, ela começa a mudar o comportamento dela, porque ela pensa assim, isso tá acontecendo porque eu me comporto mal, né? Então, se eu me comportar bem, se eu agradar, né, quem tá cometendo isso comigo, ou se eu agradar, ou se eu tiver outro comportamento com a pessoa que abusa de mim, ela vai parar. E na verdade ela não vai parar, porque não é isso que faz ela abusar da criança ou não. Então ela acredita, né, se for bem comportada, os abusos acabam. Mas não é um mau comportamento que vai gerando o abuso, como eu acabei de dizer. Mas sim são outros fatores. Os fatores emocionais, os fatores psicológicos, econômicos, sociais do cuidador. Isso influencia bastante pro abuso, né? Deixa eu voltar ali. Só respondendo ali da questão da Yumi, de se sentir culpada. Então, sim, a pessoa pode levar isso pra vida adulta, tá? Ela pode continuar se sentindo culpada por essa questão ali que eu acabei de dizer. A criança tá achando que é merecedora daquilo. Professores abusam, sim. Podem usar abuso emocional, abuso. Agora a gente não vê tanto, né, de questão de abuso físico, né, muito dentro da escola, mas sim, tem professores que abusam emocionalmente, psicologicamente. Existe também professores que abusam sexualmente, a gente tem alguns casos, né? Não vou me lembrar agora. Então, sim, a pessoa vai levando essa culpa para a vida adulta. E o que acontece na vida adulta? Qual é o resultado disso, né? Bom, muitos problemas psiquiátricos, reprodução dos abusos nos filhos. Quando essas pessoas vão se tornar pais, elas reproduzem o mesmo tipo de abuso que foi cometido com elas. Perturbações de comportamento sexual e alimentar. Sexual geralmente quando é o abuso sexual, tá? Mas não é via de regra. E transtornos da personalidade. Que mais que acontece? Que mais que pode interferir lá na vida adulta? Tentativas de suicídio, abuso de droga e de álcool, problemas criminais, né? E com a justiça, depressão. Então, tudo isso vai interferindo também na vida adulta. Então, não é uma coisa, aconteceu lá na infância, então, já acabou, já esqueceu, já passou. Né? Lembra que a gente falou na semana passada lá do nosso inconsciente, né? Que fica lá guardando o
guarda lá, deixa guardadinho o que faz a gente sofrer, né? Que é o sofrimento que não o inconsciente que não permite que a gente lembre de tudo, porque a gente não ia suportar tamanho sofrimento, né? Imagina alguém lembrar de tudo que aconteceu lá na infância. Ninguém suportaria, né? Mas o inconsciente sempre deixa dar uns escapes, assim. A Yumi falando o que é muito comum de abuso emocional e psicológico, sim, são os mais comuns, embora o sexual também seja, né? É só porque a gente parece que fala menos sobre esse tipo de abuso, mas ele acontece bastante, né? Mas o abuso emocional e psicológico são muito comuns. E por que a gente não consegue, né? Muitas vezes detectar assim rápido esse tipo de abuso. Porque a gente geralmente tem a sensação de que assim, a gente só acha que alguém está sendo maltratado se tem marca. Se é um abuso físico, né? Se tem alguma coisa que a gente consegue ver. E não é assim, né? O abuso emocional e o abuso psicológico a gente não vê. Mas a criança vai dando diversos indícios pra gente do que tá acontecendo, né? De mudança de comportamento. Eu falei aqui pra vocês há um tempo atrás e vou falar de novo, né? Em 2018 foi em 2018. Eu fui numa palestra aqui na minha cidade com um promotor de justiça de Brasília e ele só trabalhava com casos de abuso sexual. Então ele até falou assim pra gente que pra ele, de todos os abusos, esse era o pior de todos. Não discordo que seja ruim, mas acho que todos têm algum efeito muito devastador na criança, muito mesmo. O que aconteceu? Ele falou pra gente de como a criança vai reagindo a esses abusos, né? Ela começa a deixar de se arrumar, ela quer ficar suja, ela não quer mais por exemplo, ela não quer lavar o cabelo, ela não quer escovar os dentes, né? Ela começa a urinar de noite na cama. Então, tudo isso vão sendo indícios, né? Não é que assim, ela tá fazendo xixi na cama, então aconteceu alguma coisa. Não, gente, tem que ser, né? Também tem que ter uma como é que é? Uma avaliação de tudo que tá acontecendo, porque geralmente a criança não fala porque ela tem medo da pessoa que está fazendo aquilo. Porque o que acontece? Geralmente essas pessoas que abusam, o que elas fazem? Elas ameaçam a criança no sentido de assim, o que é muito comum. Se você contar pra alguém, eu vou matar sua mãe, por exemplo. Eu sei que é forte o que eu tô dizendo, mas é exatamente assim que acontece, tá? Se você contar pra alguém, ninguém vai acreditar em ti. Ninguém vai acreditar. Imagina uma criança falando e eu falando, né? Então, olha só o quanto essa pessoa quanto esse abusador vai amedrontando a criança, né? Então, óbvio, ela acaba não contando. E uma das coisas que ele chamou muito a nossa atenção que ele falou que geralmente as crianças mais velhas podem abusar das mais novas, né? E que uma das coisas que ele aprendeu durante esse tempo foi que lugares que as crianças são abusadas são em banheiros, em lugares onde quase não tem muita circulação. Então, esses lugares, eles têm que ser aonde tem vento. Por que aonde tem vento? Porque se tu falar, se tu gritar qualquer coisa, o vento leva, né? Então a gente escuta, não é um lugar silencioso, fechado no canto. Então ele disse, sempre quando fizer esses lugares assim, na escola, banheiro da escola,
Isso, banheiro da escola, sempre faça em lugar onde encana o vento. Ele também contou pra gente o que a gente achou bem importante também, que é uma das coisas que a gente, principalmente na escola, quando a gente trabalha, isso a gente tem que prestar bastante atenção. Um caso de abuso emocional, só que era cometido assim, ó. A mãe da criança, desculpa, a mãe da criança tinha um problema, uma rivalidade com a outra mãe. Com uma outra mãe. Só que essas duas crianças estudavam na mesma sala. E o que essa mãe, que tinha essa rivalidade assim, que tava com muito mais raiva, começou a fazer? Ela começou a dizer para o filho abusar do outro menino, que era filho da mãe que ela tinha uma rivalidade. Como? Chamando por nome, bulinando, humilhando. Quer dizer, olha o que a mãe fazia. Para atingir a outra mãe, ela fazia o filho abusar da criança para então poder atingir a mãe. Eu vou dizer que isso é uma coisa horrorosa, né? Horrível de a gente pensar em uma coisa dessa. Imagina uma mãe usando a criança para atingir uma outra pessoa. O que ela não tá fazendo com a cabeça dessa criança, né? Como que essa criança não tá, como que ela deve estar processando essa questão? E se eu contar pra vocês ainda que essa mãe que fazia isso era uma mãe que era uma psicóloga. Sim, e ela fazia isso com a criança. Bom, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Você tem algum artigo que fala sobre isso, a questão do banheiro? Eu gostaria de saber mais e repassar. Eu não tenho um artigo, eu tenho um livro. É o próprio livro desse promotor de justiça que ele fez. Ele foi mais voltado para as escolas, tá? Mas ele disse que a gente pode usar de qualquer forma, né? Se a gente trabalha com criança, isso pode ser uma base para entender a questão dos abusos e para tu começar, desculpa, gente, meu Deus, às vezes eu me perco, mas tá, tô aqui, tô firme, pra conseguir identificar as crianças que são abusadas. Eu posso te repassar depois, tá? Eu me falo pra ti. Eu não tenho ele aqui agora. Tá aqui nos meus livros. Ele não tá aqui. Acho que ele tá ali na sala. Então, assim, eu te passo depois. Tiro uma foto e passo. Quem quiser, só me pedir também que eu mando pra vocês. É muito bom. Esse livro é um livro super fininho, tá? Deve ter umas 30, 40 páginas. É bem simples de ler. E é muito bom. Muito bom mesmo. Até ele fala de uma questão, pouca assim, né? Sobre. Já te respondo, tá, Laura? Sobre crianças que dormem no quarto dos pais e os pais têm relação. Que isso também afeta a criança, né? Mas daí vem aquelas pessoas e dizem assim: ah, mas ele é bebê, é recém-nascido. Ah, mas ele não escuta nada, ele tá dormindo. Ele não vai saber o que tá acontecendo. Gente, não se engane, por favor. Se você quer fazer alguma coisa, ou você vai pra outro lugar, ou você tira a criança do quarto e coloca a criança no quarto dela. Embora tenha que ter já um período que ela já comece a dormir no próprio quarto, né? E não mais no quarto dos pais. Porque os pais têm o espaço deles e a criança tem
o espaço dela. Já vou te responder, Laura, só vou dar um outro exemplo. Tô sempre dando exemplo para vocês terem ideia de como todas essas coisas vão afetando a criança. No ano de 2016, eu trabalhei numa escola e eu trabalhava com as crianças de 5, 6 anos. E nessa escola tinha um menino. E esse menino tinha muito comportamento sexual. Ele queria baixar a bermuda das outras crianças, ele queria baixar a bermuda dele, ele queria mexer, ele queria tocar. E um dia eu fui conversar com a mãe dele para saber se acontecia alguma coisa, o que estava acontecendo, porque esse comportamento estava ficando frequente e assim, sabe, se a gente tirasse o olho dele, ele estava fazendo alguma coisa desse tipo. Então, era como se a gente tivesse que ficar vigiando a criança, né? E não, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, tem que ir lá na raiz do problema. Aí ela falou, não acontece nada, a gente não faz nada. Aí eu continuei, né, tentando conversar com ela, fui levando. O que eu fiquei sabendo da história, do que acontecia? A criança, dormia no mesmo quarto que eles. Eles não tinham relação na frente da criança. Porém, eles assistiam de noite filmes, né? De conteúdo sexual e a criança escutava, né? E muitas vezes via, porque eles não sabiam se a criança estava realmente dormindo. Então ali, colocaram a criança para dormir. A criança pode acordar no meio da noite, eles estão vendo o filme. Então, o que acontecia? A criança acordava, enxergava aquilo e ouvia. Então, o que ela estava vendo, ela estava fazendo lá na escola. Ela estava reproduzindo aquilo que ela estava vendo. E claro, daí tinha que trabalhar com a criança em relação a isso, tinha que trabalhar com os pais primeiro, né? A criança não tinha mais que estar dormindo ali com eles, até pelo fato de, se eles estavam assistindo isso, então a criança tinha que ser retirada do lugar. Não quer dizer que eles não possam assistir, gente, né? Mas assim, a gente tem um pouquinho de bom senso e entender que a criança ela não entende as coisas da forma como a gente entende, como um adulto entende, né? Então, pra gente o que parece assim, não tem nada demais, pra criança aquilo pode sim traumatizar, porque ela pode não estar entendendo o que está acontecendo, pode não estar entendendo exatamente aquela cena, aquela situação. E ali gera o trauma. Vou responder aqui a Laura, que perguntou: como podemos proteger nossos filhos desses tipos de abuso? Bom, pra eu te falar assim, o primeiro que eu posso te dizer, de abuso sexual, como que a gente protege? Primeiro a gente vai ensinando as crianças ao quê? Elas tomarem banho sozinha, né? Essa questão que ninguém pode estar dando banho nelas, ou que se o papai ou a mamãe dá banho nela, eles podem, mas eles só estão limpando, só estão ajudando, mas que a criança não pode deixar uma outra pessoa tá mexendo nela, pedir pra ver, pedir pra tocar. O que é muito importante também, sempre ensinar os nomes corretos, né? Mas como é que eu vou falar, meu Deus, os nomes corretos daí, né? Tipo, a gente fala pinto, fala, né? Coisas assim. Ensinar o nome correto. Pênis, vagina, é isso. Ela precisa saber o nome correto, né? Ela não vai ficar dizendo como a gente usa esses nomes assim quando é muito pequenininho, né? Então sempre falar os nomes corretos. Ela saber que as outras pessoas não podem tocar. Assim depois tu vai ensinando a criança a se limpar, né? Pra não ter uma terceira pessoa a limpar ela.
Outra coisa, quem tocar nela, pedir permissão. E eu não tô dizendo tocar no sentido de tocar em alguma parte íntima dela, não. Tocar na criança, a gente pede permissão. A gente não chega e põe a mão na criança. Não é assim, gente. Alguém faz isso com a gente? Põe a mão na gente? Não, a gente não deixa, né? Eu ia ficar louca se alguém fizesse isso comigo. Tipo, pegasse e botasse a mão em mim sem me pedir. Então a gente não faz isso com a criança também. A gente pergunta. Por exemplo, posso soar o seu nariz? Posso limpar a sua boca? Você precisa de ajuda para se limpar ou você consegue se limpar sozinho? A criança pode dizer, não, eu não quero que tu me limpe, eu quero que outra pessoa limpe. Por exemplo, dentro da escola, ela tem uma professora de confiança, então ela quer que aquela professora limpe. Então você chama aquela professora, porque ela confia naquela professora. Tem livros também, um livro muito bom, que é Prevenção contra o Abuso Sexual Infantil, que é Fifi e Pipo. São 2 bonequinhos, um menininho e uma menininha, e eles vão contando quais são os toques que a criança pode permitir, quais são os toques que a criança não pode permitir, se ela se sente desconfortável com alguém. Por exemplo, alguém quer pegar ela no colo. Ah, vem aqui sentar no meu colo. Ela diz não, é não. Ela não quer sentar. Outra coisa, por que a criança fica com tanto medo de outra pessoa, por exemplo? Não quer nem chegar perto, né? Ou a pessoa fica tentando beijar a criança, sabe? Ou muitas vezes até faz chantagem. Ah, eu te dou isso, mas então você me dá um beijo, né? Olha só quantas coisas a gente faz e pensa, tá tudo normal. E não tá, gente. Já vou responder também, Yumi. Ali pra Laura, né? Isso, Laura. O abuso sexual eu digo assim, eu te dou essa dica de sempre estar falando os nomes corretos das partes íntimas. Esse livrinho é muito bom para estar comprando e para estar lendo para as crianças, porque elas vão começar a entender o que elas podem permitir, o que elas não podem, quem pode tocar nelas e quem não pode, e por que pode tocar e por que não pode tocar, e quando pode tocar, né? A pessoa não pode chegar e ficar mexendo na criança, não é mesmo? Por isso também é muito importante ensinar a criança a tomar banho sozinha, se limpar sozinha, porque daí ela não vai ficar precisando da ajuda do outro adulto, né? Ou de outra pessoa. E assim, sempre respeitar a privacidade dela. Aqui o Matheus faz assim, quando ele vai no banheiro, por exemplo, ele quer fazer cocô, ele faz o quê? Ele fecha a porta e pede assim, pode me dar licença? Ele quer ficar sozinho nessa hora. E tudo bem, a gente sai do banheiro, fecha a porta e deixa ele sozinho. Ele chama quando ele precisa. Então é assim que a gente faz. A gente vai ensinando essas questões de respeito. E a criança vai vendo que outras pessoas não podem passar dos limites com ela também. Então a gente vai dando exemplo dentro de casa. Bom, dos outros tipos de abuso, né? Abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, a criança precisa estar contando pra gente, porque muitas vezes a gente não percebe, né? Claro que um abuso físico a gente vê, porque a criança vem com marcas, mas o que ela pode fazer também? Ela pode mentir, dizer que o que aconteceu ali não foi que alguém bateu ou que alguém machucou ela, mas, eu caí, me machuquei. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz a criança contar essas coisas pra gente? A gente tem que dar toda a nossa segurança, nosso apoio e o que mais? E mostrar pra criança que ela fala pra ti, você acredita e você tá ali com ela. Né? Uma outra questão do abuso sexual que eu vou falar pra vocês é assim, quando uma criança conta pra você isso, não espalha os 7 ventos. Não fala pra vizinha, pra avó, pra tia, né? Não espalha, gente. Não faz isso no jornal da comunidade. Tá? Leva, né? Toma as medidas que tem que ser. Né? Levar pra especialista. Fazer uma...
Como é que é? Esqueci a palavra. Fazer uma denúncia, né? Mas não vai contando pra todo mundo, porque isso vai constranger a criança. Então a gente não faz isso. Como proteger os filhos? E me perguntou dos abusos de professores. Bom, depende que tipo de abuso é esse do professor. É um abuso emocional, é um abuso psicológico, né? E ela te conta... ela te conta o que acontece, ela tá te falando o que tá acontecendo, o que a pessoa... O que o professor tá fazendo, porque isso é uma questão que daí tem que ir pra escola, com certeza, pra conversar tanto com esse professor, conversar com os responsáveis ali da escola, né? E pra tomar uma providência em relação a isso. Porque assim, ó, eu não posso dizer pra vocês, não posso mesmo dizer pra vocês, no sentido assim, gente, a gente consegue proteger 100% a criança de qualquer tipo de abuso, porque a gente não consegue. Entende? A gente não consegue mesmo. A gente tem que estar prestando atenção, tem que dar aquela confiança, a criança tem que confiar em ti pra estar te contando as coisas, né? Porque senão, às vezes, esses dois tipos de abuso, né, acaba passando despercebido. A gente vai vendo principalmente nos comportamentos. Mas daí, até chegar a saber lá o que aconteceu, por que o comportamento da criança mudou tanto, a criança já tá sofrendo há bastante tempo. Sim, deixa eu só ver aqui a Laura. Obrigada pelas suas respostas. Eu tenho muito medo de abuso psicológico aqui em casa, pois por conta de um abuso. Infância, os adultos não se aproximam das crianças com medo. Entendi. Tem medo das crianças? Então, viu, Laura? Olha só como isso reflete muito mesmo na vida adulta. A pessoa não esquece mesmo. Ela traz porque vai tendo consequências e vai interferindo com certeza na vida adulta dela. Então, e assim, o que eu vou falar pra vocês também? Quem abusa de uma pessoa sempre faz quem é a vítima se sentir culpada de tudo. Ou seja, tem um mocinho aqui querendo dar tchau. Vai dar tchau então, amor. Tchau, boa noite, seus mocinhos. Manda beijo então, manda um beijo. Beijo, beijo. Então, gente, quem abusa das outras pessoas, ele sempre faz a vítima sentir sempre culpada, né? Então, quando essa vítima reage de uma forma exagerada ou, né, ou até mesmo agressiva contra o que tá acontecendo, o que o abusador faz? Ele diz assim, viu? O problema é contigo, tu que tá, ó, não tá bem da cabeça, tá acontecendo alguma porque eu não fiz nada. Olha quanta distorção ele faz na cabeça da pessoa. Deixa eu voltar ali. Laura... Tá, a Laura gerou um trauma na família, com certeza gera, principalmente se isso aconteceu lá na infância de vocês, né? Então, isso acaba afetando demais, demais mesmo. Vocês já ouviram aquela frase que a gente nunca consegue se curar no lugar onde a gente adoece? Então, gente, não adianta a gente querer ficar bem ou começar a ficar saudável, né? Emocionalmente, psicologicamente, se a gente continua no mesmo lugar onde esses abusos estão acontecendo. Isso não vai adiantar de nada. A gente precisa sair daquele local.
Por isso que muitas vezes tem um psicanalista britânico que é o Donald Winnicott, isso. Ele fala bastante sobre a questão de que muitas vezes a gente tem que tirar a criança daquele meio familiar onde tá acontecendo isso, onde ela tá ficando doente e levar para um outro ambiente, né? Porque só assim que ela vai melhorar e não continuar naquele ambiente, né? Deixa eu ver aqui o que a Yumi falou. A professora põe de castigo, que deixa a criança sentada sozinha na sala, por exemplo, na hora do recreio. Geralmente isso era bem comum, né? Eu passei por isso, pelo menos. Passei de ficar de castigo na sala, de não descer pra fazer recreio, não poder brincar. Mas isso é que nem eu te disse, Yumi, isso tem que levar lá pra escola, tá? Porque às vezes, muitas vezes, diretores, orientadores não sabem do que tá acontecendo. Ou às vezes sabem e estão encobrindo. Então, isso é uma coisa que tem que estar prestando atenção e tem que estar indo lá na escola pra saber o que tá acontecendo. Porque é claro que isso também vai trazer algum tipo de consequência ali pra criança. Ali a Laura falando, né, que então os adultos não se aproximam fisicamente das crianças. Eu sinto que de alguma forma está na hospice como se fosse uma rejeição, entendi. Laura, eu não vou conseguir, que assim, que faltam umas peças aí pra eu entender exatamente o que tá acontecendo. Não precisa falar aqui, né, que tem várias pessoas, eu sei que isso é uma coisa muito, muito particular, mas muitas vezes sim, se o adulto não vai querer ficar perto da criança, não brinca com a criança, não interage com a criança, vai deixando a criança de lado, é como se fosse uma rejeição mesmo. Então não sei qual foi, o que aconteceu aí, que gerou esse trauma mesmo, que pelo que eu tô entendendo não é só numa pessoa, mas quase na família, né? Ou numa geração ali. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem mais. Eu vou ficando por aqui hoje. Agradeço de todo o coração a participação de vocês. Hoje eu falei demais, eu sei. Estamos quase em 1 hora de live. Espero que vocês tenham gostado. Acho que esses assuntos são bem importantes pra gente estar atento a tudo, né? Imagina, Laura, eu que agradeço. Tô aqui à disposição de vocês. E então é sempre bom a gente saber tudo que tá acontecendo, né? Como é importante essa fase da infância e como é importante a gente estar cuidando. Como é importante a gente estar cuidando desse período de desenvolvimento. Porque uma coisa que acontece errado, uma coisa que acontece a gente leva pra vida inteira, né? Então, o que será que tá acontecendo que a gente às vezes não vê, ou não quer ver, ou não consegue proteger a criança, né? Então é isso, gente. Essa live vai ficar gravada. Eu falei da outra live que ia ficar 48 horas, mas ficou 1 semana. Eu vou passar agora ela pro canal do YouTube lá do Psique da Criança. Essa aqui também vai ficar durante 7 dias aqui no Instagram. E depois eu vou passar, eu tiro ela daqui e coloco também ela lá no canal do YouTube. Aí, por exemplo, perdi, passou 7 dias e eu não vi. É só entrar lá no canal do YouTube que vocês vão conseguir assistir.
Bom, gente, então é isso. Agradeço de coração a presença de vocês. Um beijo enorme, uma boa quinta-feira, um excelente final de semana e feriado, segunda-feira, né? E até quinta-feira que vem. Um beijo!